O assunto de hoje eu reuni 9 erros que eu percebi ao longo desta longa vida de inglês, de teacher, que as pessoas costumam fazer, que leva elas a não terem sucesso no curso. Ó, a pessoa aplicadíssima aqui com o caderno, com tudo anotadinho, fiquei aqui pensando, dei uma pesquisada também para ver o que estava acontecendo, né? Assim, o que os sites de professores e de aulas também falam, e por coincidência, muita coisa do que eu pensei por mim estava lá também. Então vamos colocar isso tudo junto, dos erros que as pessoas cometem ao estudar inglês e daí depois, ai, não deu certo, não funcionou, larga tudo, vai embora, sai correndo chorando. Certo, gente? Então, olha só. O primeiro que eu coloquei, e eu já falo isso sempre, porque eu coloquei isso em primeiro lugar? Porque quando uma pessoa não define uma meta, quando ela não sabe para que ela precisa do inglês, fica muito difícil dela conseguir qualquer coisa. Se ela não sabe nem o que ela quer, como ela vai conseguir alcançar esse objetivo? Então a questão é assim, a pessoa não tem uma meta, ela não sabe, ela precisa de inglês, aí precisa aprender inglês. Você precisa aprender inglês para quê? Qual que é seu objetivo para aprender inglês? Você precisa falar muito inglês, você vai ter que se apresentar, você vai precisar de inglês para escrever muito, você vai precisar de muita escrita, de saber montar as estruturas do inglês para escrita, para texto. Você vai precisar de inglês para, como a gente falou na semana passada, na semana retrasada, se não me engano, para você traduzir. Qual que é o seu foco? Você vai viajar? Você vai apresentar trabalho acadêmico? Você vai vender alguma coisa? Então, a primeira coisa que você precisa definir quando você vai estudar inglês é qual a sua meta, para que você precisa do inglês. E daí você vai pegar essa meta que você tem e você vai colocar dentro do que você tem feito nas suas aulas e nos seus estudos. Então, se você precisa escrever, você precisa escrever e-mail, relatório para o seu trabalho, muita coisa escrita, o seu curso de inglês, a forma como você está estudando, tem que assimilar esse tipo de estudo também. Tem que estar de acordo, tem que ornar, sabe? O teu objetivo com o que você está fazendo na sua aula. Se você precisa muito falar, por exemplo, ao telefone ou por vídeo com inglês, você precisa praticar ouvir o inglês dessa forma. Vendo filme, ouvindo áudios, gente, tem assim 1 milhão de sites de áudio para você praticar o seu listening, se é isso que você precisa mesmo para o seu inglês. Então, primeira coisa de tudo que as pessoas não fazem e que já começa atrapalhando tudo é não ter uma meta, um objetivo claro para que elas precisam do inglês. Então, tá aí a primeira coisa, e obviamente que essa primeira coisa tinha que ser muito relacionada ao coaching. A primeira coisa que a gente faz num processo de coaching, de inglês, de vida profissional, de carreira, de qualquer coisa, é descobrir qual o objetivo da pessoa, qual a função que a pessoa, que resultado a pessoa quer do que ela tá buscando. No caso do inglês, para que você precisa do seu inglês? Beleza, gente? A segunda coisa que as pessoas costumam fazer é, acho tão lindo, achar que vai ser rápido. Achar que elas vão aprender inglês assim, ó, rapidinho. Que inglês é que nem pizza, sabe? Tipo, liga lá, entrega dali meia hora, tá na sua casa, uma pizza deliciosa, cheirosa. Não é assim, gente. Aprender inglês não é assim. Aí eu fiquei pensando por que as pessoas se enganam muito com essa questão de quero aprender inglês, então 6 meses antes do meu objetivo, eu vou lá e me matriculo na escola. Cara, tem muita propaganda enganosa no mercado. Qualquer curso, eu já falei isso, eu acho que mais de 10 vezes em diferentes bate-papos que a gente já teve. Não existe milagre. Qualquer escola, qualquer método, qualquer professor que estiver vendendo para você que você vai ficar fluente em inglês em 3 meses, em 4 meses, em 6 meses, em 1 ano, cara, não acredita. Eles estão vendendo o que você quer comprar, mas não é verdade, porque também não é isso que eles vão te entregar. Tem exceções das exceções das exceções de pessoas que conseguem realmente aprender um idioma rapidinho. Mas, gente, é aquele ponto fora da curva total. Na média, as pessoas demoram muito mais tempo para ficarem fluentes no idioma. Então, não vai ser rápido, não vai ser delivery, sabe? Não tem inglês express.
né? Você pode acelerar um pouco o seu aprendizado, dependendo do tempo que você tem para se dedicar, para estudar, para se expor ao idioma, vai aumentar a chance de você aprender mais rápido. Mas assim, entrar num curso, você matricular numa escola, começar a fazer aula com o professor, achando que assim, não, 3 meses já vou estar falando igual um inglês. Cara, não vai, não vai. Você, assim, não é mentira que, por exemplo, você fazer um curso de 1 mês, 2, 3, né? Todos os dias, com bastante carga horária, com bastante conversação, você vai desenvolver uma fluência dentro do nível que você tiver. Uma fluência de nível básico, por exemplo. Isso é verdade. Isso acontece, né? A gente não precisa, assim, ser avançado sempre. Né? A gente pode ser fluente no nível básico, então isso ok. Mas o primeiro erro que daí as pessoas já se frustram logo de cara é acreditar que vai ser super rápido. E não vai ser super rápido, né? Vai demorar um tempo, gente. Aprender um outro idioma e aprender bem, com qualidade, aprender legal, demanda tempo, né? Então você vê quantas pessoas... Poxa, eu comecei a estudar inglês, eu tinha 10 anos. Faz 27 anos que eu estudo inglês, até hoje eu estudo, né? Demorou quanto tempo para eu ficar boa no inglês? Depende do que você considera bom, né? Mas os cursos que são, assim, sabe, sólidos e que tem uma metodologia boa, sabe, confiável de estudo, cara, vai demorar 3 anos, 4, sabe, 2,5, por aí, 6, dependendo da carga horária que você faz. Então, não vai ser rápido, não existe inglês express. Beleza? Então, assim, isso tudo, por que isso é um erro? Porque a pessoa entra achando que vai ser assim, e daí não é assim, ela se frustra, para, né? E daí xinga o mundo, diz que não dá certo. Beleza? Não é por aí, gente. Outra coisa, assim, falando de tempo, tem gente que estabelece um prazo. Então, assim, eu vou me matricular no inglês, eu vou tentar de novo, e se eu não aprender inglês em 6 meses, eu paro tudo. Então, você dá uma meta de aprender inglês dentro daquele período. Então, ninguém fala assim, se eu não aprender nos próximos 10 anos, eu vou desistir. Não, geralmente essas metas doidas são assim, eu vou colocar essa meta, eu vou começar agora, em outubro, né? No fim de outubro, e se eu vou dar assim, uns 3 meses, se em 3 meses eu não estiver já falando, não sei o que. Gente, cada um tem um ritmo, tá? Então, primeiro, se você já tem habilidade linguística, se você se comunica bem, se você entende muito bem o português, se você já sabe outra língua, a chance de você fazer isso bem rápido com o inglês vai ser bem maior. Agora, se você não vai bem já no português, já não gosta muito, você não tem interesse em outros idiomas, você não vai ter muito tempo para se dedicar, você tem mais dificuldade, você precisa de mais tempo para assimilar cada um dos conteúdos e das estruturas, é muito irreal você colocar para você mesmo uma meta tão pequena. Então você precisa colocar uma coisa que tenha mais a ver com a forma como você é como aluno, como você é como aprendiz. Então, colocar, vou dar só mais 6 meses, eu vou pagar só mais 1 mês de curso, se não der, eu não faço mais. Então, assim, gente, pensem bem, sejam, nossa, cagada, hein? Sejam bem realistas com a meta, os prazos que vocês dão para vocês mesmos, para vocês conseguirem realizar com sucesso o que vocês estão se propondo a fazer. E outra, eu faço inglês de sábado de manhã somente. Estica sua meta assim muito mais, porque se o seu contato é só esse, meu amigo, aí as coisas vão andar a passos de tartaruga. Beleza? Então, colocar o prazo final também, que é meio irreal, não vai funcionar. Outra coisa, falando de tempo, gente, esse bate-papo devia ser de tempo, não devia ser de erros assim que as pessoas fazem. Achar que um dia acaba. Achar que você vai fazer o curso X lá que você se matriculou, aí você termina o último e daí acabou, aprendi inglês, nunca mais vou ver isso na minha vida. Ou seja, que tem um fim, que o aprendizado tem um fim, não tem um fim. Você sempre vai precisar estar em contato com a língua para você continuar fazendo ela funcionar no seu cérebro e para você continuar aprendendo. Olha só, um dos testes mais conhecidos do mundo, mais famosos do mundo, para você atestar que você sabe inglês, chama TOEFL. TOEFL é o Test of English as a Foreign Language.
né? Então é esse teste que, se você vai estudar no exterior, muitos empregos, né? Muitos trabalhos, muitas empresas aceitam esse teste, né? Pedem esse teste para comprovar que você sabe inglês. E quando você faz esse teste, ele tem um tempo de validade. Por exemplo, se você fizer um TOEFL hoje, ele fica válido por 2 anos. Por que ele fica só válido por 2 anos e depois você precisa fazer o teste de novo? Porque entende-se que hoje você vai estar naquele patamar, com aquela pontuação que você tirou na prova. Mas se você não estudar inglês mais, se você não continuar tendo contato com a língua, daqui 2 anos você não vai ser mais aquela pessoa que o teste disse que você era em relação ao inglês. Então não tem como você dizer, ai, terminei, fiz o teste, tem um TOEFL com uma pontuação linda, agora parou, acabou. Não acaba. Se você parar de usar, o seu cérebro entende que aquilo não é mais necessário para você, ele pega todo aquele aprendizado, põe numa gaveta lá no fundo, lá no quartinho de bagunça, e você não vai conseguir mais desenvolver o inglês da forma como você desenvolvia antes. Então, precisa estar em uso todos os dias. Precisa fazer necessidade na sua vida. Senão fica lá escondidinho. Pode voltar, se você voltar a estudar, se você voltar a ter contato com a língua, a gente não perde nada, a gente desacelera e precisa voltar depois. Mas não tem fim. Estudar inglês, estudar outras línguas não tem fim. A gente precisa fazer isso sempre, forever. Não tem jeito de fazer de outro jeito. Então, olha só, achar que um dia acaba, gente, não tem fim. Pode acabar o curso que você pagou, mas estudar, aprender, não tem fim. Outra coisa, às vezes, quando a gente vai começar a estudar inglês, que massa, né? Tô super animado, tô empolgado, né? Você fica lá assim na pilha no começo e você dá um super passo maior que as suas pernas. Por exemplo, você coloca um objetivo de você ir à aula todos os dias, ou você estudar todos os dias, fazer um monte de curso intensivo, e essa rotina não cabe na sua vida, ela é irreal, sabe? Ela não faz sentido para os horários que você tem. Então você chega lá e fala, não, eu vou fazer esse curso aqui, e daí eu vou fazer mais tal coisa, e daí você não dá conta de fazer tudo. O que você definiu para você como rotina, como seu hábito semanal, não cabe dentro das suas possibilidades financeiras. Você se coloca num curso, numa escola, ou se compromete com um professor, que o valor você não vai dar conta de pagar por todo o tempo do curso. Ou seja, não cabe no seu bolso. O horário da aula, você sabe que você sempre vai se atrasar. Você sabe que você sempre vai se atrasar para a aula. Você sabe que você vai faltar a aula, que você não consegue cumprir aquele cronograma. Ou seja, você dá um passo muito maior do que consegue cumprir. E daí o que acontece? Começo, você tá lá empolgado, faz um monte de coisa, uhul, super legal. Para, porque não faz sentido na sua vida, não cabe na sua rotina, não cabe no seu bolso. Então você tem que ver, às vezes, dar um passo menor, estudar menos, mas todos os dias, sabe? Fazer coisas, tem tanta coisa, eu sempre falo que tem um monte de coisa gratuita. Então assim, vou mesclar um pouquinho, eu vou fazer aula particular e vou fazer um monte de coisa online gratuitamente também, sabe? Veja o que é real, seja realista e seja honesto com você mesmo, para a rotina, para a sua vida, o que cabe, o que funciona. Porque dá um passo maior e daí depois não dá conta, também vira frustração, vira trauma, e depois fica todo mundo aí tremendo, chorando porque não conseguiu aprender inglês na vida. Beleza, gente? Outra coisa, aí você vai lá, se matricula na melhor escola do mundo, daí você vai lá, se matricula na escola, lindo, maravilhoso, compra todo o seu material, vai lá, faz tudo bonitinho, você vai à aula, né? Participa da aula, volta para casa, fecha, deixa sua bolsa lá, seu material tudo certinho, só abre de novo quando você vai para aula de novo. Só fazer a aula não adianta. E olha só, gente, que assim, tempo de carreira da pessoa aqui, hein? Tempo de carreira mesmo. Principalmente, assim, quem tem problema, quem tem dificuldade, quem tem os resultados piores, quem tem, sabe, os resultados mais fracos com o inglês são as pessoas que se atrasam para a aula sempre, faltam bastante, saem mais cedo, não trazem material para a aula, não fazem tarefa, não fazem nada, assim, não digo nem o mínimo que é ir só para a aula, quanto mais outras coisas. Então,
E só para aula não adianta. Não é porque você pagou e às vezes você pagou caro pra caramba, não é por isso que não é isso que vai fazer você aprender. Ir à aula é o mínimo que você pode fazer dentro do que você propôs para você mesmo, certo? Toda aula, o professor tem um plano, tem um caminho para você chegar naquele objetivo. Então, se você se atrasa, se você falta muito, você vai ficando com buracos no seu aprendizado. E daí tá, além disso, vamos supor então uma pessoa lá, o melhor aluno que nunca falta, nunca se atrasa, beleza. Só isso ainda não é o suficiente, você precisa trazer o inglês para sua vida. Eu já falei isso aqui 1000 vezes, toda vez que eu vou escrever um boletim para os alunos, toda vez que eu converso com pais de alunos ou com outros alunos, a gente precisa colocar o inglês na vida da gente. O Vini tá vendo, adorei a parte da tarefa. Vini, não tem desculpa, a tarefa tem que fazer e é importantíssimo. Olha só, tarefa, assistir filme, assistir série, documentário, vídeo, ler livro, ler revista, colocar todos os seus equipamentos eletrônicos de celular, de tablet, tudo pro inglês, ouvir música em inglês. Então você precisa se cercar, se rodear de tudo que você já faz, você transformar isso no inglês. O inglês tem que fazer parte da sua vida. Tá? Então assim, já fiz tudo isso, o que mais que eu vou fazer? Eu assisto filme, legal. Eu vou começar a assistir filme em inglês, com legenda em inglês, sem legenda em inglês. Eu ouço música, massa, legal. Eu gosto da banda tal que canta em inglês. Vou começar a ver as letras e cantar junto. Sabe? Tem que fazer a mais. A tarefa, por exemplo, é esse a mais. É o professor, é o método tentando garantir que pelo menos por 20 minutos, né? Ou dependendo de como for o método que você está fazendo, que você tenha contato com a língua fora da situação de sala de aula. Para a tarefa em específico, é o momento que você vai ver se o que você aprendeu na aula anterior, você é capaz de resolver sozinho depois. E se não deu certo, anotar as suas dúvidas e conversar com o professor na aula seguinte. Então tá, fiz a minha tarefa, legal. O que mais? Hoje no dia de aula, o que eu vou fazer? Vou fazer um pouquinho a mais. Vou procurar outras coisas que me agradam. E daí, cara, pega o que você gosta de fazer. Eu gosto de jogar joguinho no computador? Joga joguinho no computador em inglês. Acabou. Eu gosto de cozinhar, baixa uma receita, abre um vídeo de uma receita em inglês e vai cozinhar. Leva o que você cozinhou de gostoso pro seu teacher no dia seguinte, na aula seguinte. Entendeu? Então, só ir à aula não adianta. Beleza? Então, assim, e o que eu vejo assim, às vezes a pessoa vai pra aula e não faz mais nada. E muitas vezes não vai nem pra aula direito. Então, assim, milagre, né? A gente ainda não aprendeu a fazer. O dia que conseguir, aí eu mudo a conversa por aqui. Beleza? Outra coisa, culpar a escola, culpar o método, culpar o professor, culpar o frio, culpar a chuva, o calor, o sol, a lua, o vento, o trânsito. Assim, a culpa tá fora, a culpa não está aqui. Ah, mas eu não aprendi porque eu tive um professor que não sei o quê. Ok, eu sei que tem casos de professores assim assado, escolas assim assado, coisas que a gente acerta e erra, né? Só que, cara, a primeira coisa que todo mundo tem que ter na cabeça, e eu fiquei super feliz que hoje eu conversei com 2 clientes que vão começar a fazer o coaching e assim, as 2 super conscientes de que a responsabilidade está totalmente com elas. A primeira coisa que todo mundo tem que saber quando vai começar a fazer não só inglês, gente, tô focando no inglês hoje, mas dá pra você botar em tudo na sua vida. A responsabilidade é tua, tá nas suas mãos. Então, quando você vai fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, qualquer outra coisa, assim, cara, o teu sucesso depende de você. E assim, você que vai escolher a escola que você vai estudar, você que vai escolher o professor. Então, se é uma situação que você... Oi, Ju! Que você não consegue escolher, aí você precisa repensar com quem escolhe para ver se está fazendo sentido para você. Porque no final das contas, quem não está aprendendo é você mesmo. Então, você se enganar achando que a culpa está fora, não dá resultado bom para ninguém. E se você sente alguma coisa que você precisa a mais, ou você acha que na sua aula poderia ser diferente, conversa com o seu professor. Diga o que você precisa mais. Poxa, eu gostaria de escrever mais, porque eu preciso muito do inglês para escrever. E daí, vai do interesse, da competência do seu professor para conseguir mais coisa para você. Ou eu gostaria de praticar mais pronúncia, né? Ou o professor te fala que você precisa praticar mais pronúncia, te dá todos os meios, você tem que ir atrás.
sabe? Tem que estar, a responsabilidade tem que ser sua, não adianta culpar o mundo, culpar o universo, que não é por aí. Você tá achando uma desculpa, você tá abastecendo o teu sabotador, que vai deixar você lá na preguicinha, pra dizer que, ai, não deu certo porque a escola era muito ruim. Ai, não deu certo porque, ai, Curitiba faz muito frio. Não tem jeito, né, gente? Culpar o mundo não dá. Tem que puxar pra si, né, e resolver o problema ali por você mesmo. Uma coisa que muita gente não faz, e assim, não é só a culpa das pessoas, aqui é a hora que a gente precisa ter o conhecimento e colocar ele em prática. Conhecer o seu perfil de aluno, como você é como aluno. Você gosta de estudar como? Você funciona bem em aula particular? Tem gente que funciona super bem com aula particular. Tem gente que adora estudar, sabe? Por exemplo, tem gente que funciona super bem em grupo. Eu sou uma pessoa que eu adoro fazer aula em grupo. Eu funciono muito bem com amigos, com pessoas perto de mim, interagindo com dinamismo. Tanto como professora, eu prefiro dar aula em grupo do que dar aula particular. Fazer aula particular para mim tem que ser uma coisa assim muito específica, porque cara, sozinha eu não gosto. Eu não gosto de praticar o método de Rose sozinha, eu prefiro fazer com o grupo, tanto que em casa sozinha eu não dou muito conta. Eu preciso ter um professor, eu gosto muito mais quando a prática tem outras pessoas, sabe? Então, assim, você tem que conhecer o seu perfil de estudante. Como que você funciona? Você estuda melhor de manhã? Você estuda melhor à noite? Você funciona melhor de tarde? Ari, verdade, de verdade mesmo. Né? Então, assim, você tem que se conhecer e pensa como você funciona melhor. Tenta trocar isso, assim, pela questão do exercício físico. Né? Tem gente que fala, o que é melhor fazer de atividade física? Depende. Tem gente que faz sozinho corrida. Então funciona para essa pessoa. Tem gente que corrida sozinho, nunca que a pessoa vai funcionar daquele jeito. Ela precisa estar numa academia, com um personal trainer, com um professor, com todo mundo, fazer aula em equipe. Ela gosta de nadar, ela gosta de dançar, ela gosta de andar de bicicleta, ela gosta de surfar. Cada um tem um perfil. A gente gosta e a gente se realiza de formas diferentes. Oi, Flávia. E quando a gente é aluno, a gente também tem preferências. Tem gente que adora sentar na frente da sala, tem gente que gosta de sentar no meio da sala, tem gente que gosta de sentar lá no fundo, tem gente que gosta de conversar com todo mundo, tem gente que gosta de conversar com um só, tem gente que prefere só falar com o professor. Então, se analisa, lembra a parte que eu sempre falo também do autoconhecimento? Se analisa de como você funciona bem, o que te dá mais resultado, como que você consegue estudar sozinho, por exemplo, quando você tem uma prova. Você estuda escrevendo, você estuda falando, você estuda anotando tudo com muitas cores, você estuda revendo todo o material, você presta atenção e você faz isso, sabe? Tenta pensar em todo o universo de estudar e veja de que forma você funciona melhor. Então, um outro erro, né, o penúltimo, é a pessoa não se conhecer como aluno, não saber o seu perfil. Né? Hoje acho que eu mandei para a Ari, não sei se você viu o seu e-mail já, um teste de perfil de aprendizagem. Existem vários testes online, tem alguns bem específicos, para ver que tipo de aprendiz, que tipo de aluno você é. E sabendo disso, você consegue perceber para onde você precisa ir mais. Tem muita gente que é visual, que precisa ver a coisa escrita, que precisa ver a imagem, que um PowerPoint ajuda bastante, que um quadro ajuda bastante, que vendo o livro ajuda bastante. Tem gente que ouvindo funciona melhor. Então, cada um é de um jeito. Essa que é a coisa maravilhosa do ser humano, que cada um é de um jeito. E daí, joga pro teu professor para ele fazer a aula que atenda a todo mundo, né? E que faça um pouco de cada para atingir a todos os alunos. Ju, passo sim, eu vou colocar aqui no perfil depois, aqui no Facebook também, tem um teste bem bacana, que é bem gostosinho, eu adoro fazer testezinho assim. Marie, vou mandar também sim, vou colocar aqui o link para todo mundo, é super interessante, vale muito a pena fazer. E a última coisa, gente, que as pessoas fazem, vou até fechar meu caderninho aqui porque acabou, é desistir. E desistir, às vezes assim, a gente desiste porque a vida tá difícil, porque a gente tem outras prioridades, porque nesse momento a gente precisa dedicar para outra coisa, mas às vezes as pessoas desistem porque elas não sentem que estão evoluindo mais. Elas têm aquela sensação de que assim, nossa gente, quando eu comecei, eu aprendia tanta coisa, eu lembrava tanta palavra, eu dominava tanta coisa, agora parece que parou. Cheguei aqui nesse negócio e não evoluo mais. E daí desiste.
Gente, primeiro que assim, ó, um pouquinho só de teoria para vocês. A gente tem platôs de aprendizagem mesmo, tá? Isso é verdade. A gente tem lá sabe por que todas as escolas têm básico, intermediário, avançado? Porque a gente tem assim aquela, sabe, coisa íngreme, legal, assim, aquela evolução do básico no começo, aí a gente dá uma paradinha. E não é que você parou, estacionou, você para de subir, mas você continua indo. Tá? Então é normal que entre essas fases você sinta que não tá indo muito. Se você parar, pergunta mágica de $1 milhão, o que acontece? Você não evolui nunca mais, né? Você vai fracassar se você realmente jogar tudo pelos ares. Mas você precisa passar por esse momento meio, ai que chato, não tô tendo essa sensação que eu tô aprendendo muito, e persistir. Quando você passa desse ciclo básico e entra num ciclo mais intermediário, onde você vai ser exposto a um inglês mais sofisticado, estruturas mais complexas, conversações de outros sotaques, né, para você aprender a dizer que como teria sido se tivesse, sabe assim, aqueles tempos verbais malucos, né? Então você vai ver uma outra evolução de novo, daí dá aquele legalzão de novo. Aí o que acontece de novo? Para mais um pouquinho nesse platô. E nesse platô, vou falar de novo, não quer dizer que você estaciona, que você freia. Você continua indo, mas dentro daquela reta. E aí depois, quando você chega num nível avançado, você também dá uma guinada de novo, porque daí você começa a conhecer coisas muito mais profundas do idioma, né? Se realizar muito mais, conseguir se expressar de uma forma muito mais refinada, que daí dá aquela sensação gostosa de aprendizado. Então, qual é o último erro que as pessoas fazem? Quando elas acham que elas estão estacionadas, que elas já não estão mais evoluindo, elas param. E daí volta, regride um monte de aprendizado, ou para de vez, esquece tudo, não faz nada nunca mais, aí xinga o mundo, fica triste pra caramba e não leva a lugar nenhum, a pessoa não consegue chegar a nenhum objetivo. Então, saiba que vão ter dias legais que você vai estudar e vai se sentir super bem e vai lembrar das coisas, e vão ter dias menos legais que você vai falar, poxa, não consegui, vou tentar de novo. Lembra do ritmo, que cada um tem o seu ritmo, cada um aprende da sua forma, só que todo mundo aprende, né? Tendo esse conhecimento, tendo uma meta bem estabelecida, estando fazendo um curso que tem a ver com o seu perfil de aluno, né? Se você tem um professor particular bacana, uma pessoa empolgada, uma pessoa que seja interessada em realmente fazer você aprender, vamos testar coisas diferentes. Eu lembro que quando eu estava estudando inglês, eu amo música, ouvir música, cantar, canto que é uma bosta, mas adoro cantar, né? Então, para mim, sempre foi uma delícia pegar letra de música, ler e cantar junto. E volta a música e canta de novo, e volta a música e canta de novo. Eu sempre gostei de saber a letra das músicas que eu estava cantando. Isso para mim, quando eu era adolescente, foi assim um fator motivador gigantesco de quando eu estava estudando. De ouvir as músicas, conseguir entender, conseguir cantar junto, que ajuda muito a pronúncia, né? E daí você praticar, porque daí o que acontecia? Eu ia pra aula de inglês, voltava pra casa e taca ali os CDs pra ficar ouvindo. CDs, né, anos 90, não tinha nada de YouTube, Spotify, né, gente? Então, CDs mesmo. E ficava ouvindo música, ouvindo música, cantando, e me achando a pessoa mais tudo nesse mundo, porque eu conseguia fazer a pronúncia igualzinha do cantor que eu tava ouvindo. Então, pra mim, música sempre funcionou. Tem pessoas que gostam de música também, que tem que explorar muito, cara, o universo, ainda bem que o inglês é tão globalizado, internacional e importante, que tem 1 milhão de filmes, 1 milhão de músicas, 1 milhão de conteúdos em inglês. Tem línguas que são mais difíceis. Então, se você curte assistir série, tem uma galera que assiste temporadas e temporadas de uma série. Se essa série é em inglês, e a maioria principalmente agora com essa história do Netflix, cara, assiste, não interessa que você vai assistir o capítulo de novo, o episódio de novo, em inglês. Não, agora que eu já sei a história, eu vou assistir tudo em inglês, porque agora eu vou prestar atenção no que todo mundo tá falando, né? Aí, Marie, isso mesmo. Então, assim, cada um, cara, pega o que te apetece. Eu gosto de ler livro, massa, eu vou começar a comprar alguns livros em inglês, sabe? Então, eu vou comprar, mas aí eu só consigo ler livro de criança facinho. Massa, começa, coloca no que você gosta,
sabe? Ah, eu gosto de esportes. Assiste jogo em inglês. Assiste jogo de tênis, jogo de sei lá o que você gosta de assistir em inglês. Procura site, blog, segue, sabe, páginas no Instagram, no Facebook do assunto que você se interessa em inglês. Puxa isso para sua vida. Faz isso fazer sentido, se desafia, não desiste de jeito nenhum, tenha prazer em estudar, seja legal com você mesmo, não seja ou duro demais ou mole demais com você mesmo. Coloca tudo isso no mesmo plano que vai dar certo, vai funcionar. Então, gente, isso, sabe? São esses erros assim que eu pensei nos mais comuns que me vieram à cabeça hoje, e que realmente, se a gente deixar de fazer esses erros, aprender inglês, estudar inglês vai ser uma coisa muito mais prazerosa, a gente vai ter resultados muito melhores e é daí que vem a satisfação, da gente ver que a gente consegue, da gente ver que a gente é capaz, né? Da gente ver que a evolução e o que a gente está fazendo vale a pena. Se precisarem de mais ajuda, entre em contato comigo. Tem aqui no Insta todos os meus canais para conversar comigo, no Facebook também. Estudem inglês, aprendam essa língua maravilhosa para poder curtir cada vez mais a vida. Sejam felizes. Muito obrigada pela participação. Um beijo. Kisses to Ari. Bye bye.